Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunindo a nossa igreja, o corpo de Cristo, de maneira virtual, face aí a pandemia da Covid-19, mas já aguardando o retorno, das nossas atividades presenciais. O pastor Totó já está com alguns planos, algumas ideias para a gente estar retomando aí essa atividade presencial o mais rápido possível, e clamamos a Deus, Jesus Cristo, que isso possa ocorrer da maneira que Ele tem guardado para nós, da maneira que nós possamos fazer isso com segurança, sempre para honrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, então mais uma vez vamos estar trazendo aqui a palavra da verdade, a palavra para meditação, para que possamos continuar perseverando, buscando discernimento espiritual, buscando o entendimento na palavra de Deus. Amém? O texto que nós vamos estar lendo hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 16 ao versículo 21. Então vamos lá, Romanos 4, 16 a 21. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, eu escolhi essa passagem aqui de Romanos, que eu acabei de ler, para estar falando com os irmãos sobre a paciência. Porque tem aqui no versículo 18, que fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança. Então, qual a reflexão que nós vamos trazer para essa palavra? E fazendo assim uma volta lá na história de Abraão, como Paulo faz aqui na carta, citando Abraão, o exemplo de Abraão. Hoje, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que nós assistimos a absoluta falta de paciência, As pessoas hoje não têm mais paciência no trânsito, não têm mais paciência para a constituição e desenvolvimento da família, não tem mais a paciência para a discordância, onde nós vemos esse estresse aí na discordância, se uma pessoa pensa diferente da outra, quer seja no meio religioso, ou no meio político, ou qualquer outro meio, nós assistimos a uma absoluta falta de paciência, um absoluto estresse, a uma necessidade cada vez maior, principalmente com os jovens, do instantâneo, do momentâneo, do aqui, agora,
não podendo esperar as coisas desenvolverem naturalmente, seguir o seu curso naturalmente. Isso é o que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa sociedade aí estressada, né? Essa sociedade que não tem tempo para nada, né? Que o tempo é contado quase que milimetricamente para fazer as coisas como se as 24 horas do dia não fossem suficientes para que as coisas aconteçam. E no mundo espiritual a gente também vê isso acontecendo com muitas pessoas, né? Elas não têm a paciência para esperar em Deus. Parece que buscam a Deus, buscam a Jesus, querendo a resolução dos seus problemas ali agora, naquele momento. Mas não é o que a palavra nos mostra, né? Aquela passagem no Evangelho de João, no capítulo 5, que eu já tive a oportunidade aqui de falar numa outra vez, sobre o paralítico que estava ali no tanque de Betesda, né? Há 30 e tantos anos esperando. Quando Jesus chega e vê ele naquela situação e pergunta para ele se ele queria ser curado, a falta de paciência dele, o estresse dele, sei lá, aquela circunstância já era tão viva ali na mente dele que ele não respondeu nem que sim nem que não. Jesus pergunta se você quer ser curado, ele fala: mas eu já estou aqui há tanto tempo e quando as águas se agitam ninguém me leva no tanque, ou seja, eu já não tenho mais paciência, já perdi a minha paciência, né? Vamos dizer assim, trocando em miúdos. É hoje o que a gente assiste na nossa vida, ao redor da nossa vida e no mundo, na sociedade. Essa falta de paciência, e essa falta de paciência gera a incredulidade, gera a ansiedade e vai gerando esses sentimentos ruins, sentimentos que vão se apoderando da carne das pessoas e no final a gente sabe que acaba, mesmo aqueles que se dizem crentes ou que em algum momento já buscaram a Deus, pela falta de paciência acabam caindo ou abandonando a fé. Então nós vamos pegar essa passagem de Romanos que fala que Abraão esperou contra a esperança e vamos fazer uma digressão histórica até o patriarca Abraão, né? Mostrando que quando Deus está no controle, Deus pode tudo, por mais que pareça ser impossível, pois Ele é o Deus do impossível. Então vamos lá em Abraão. Vejam bem, olha só como que Abraão, esperando contra toda a esperança, creu naquilo que Deus o chamou, mesmo parecendo impossível. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, né, e fazer o que Deus o estava chamando para fazer, para constituir uma grande nação, olha só, Abraão tinha 75 anos de idade e uma mulher estéril, a Sara. 75 anos de idade, meus irmãos. Veja bem, hoje, uma pessoa com 75 anos de idade, ela já pensa que nada mais pode acontecer, né? Que se houver um chamado, ela já vai pensar, não é para mim esse chamado, não, eu tenho 75 anos de idade já. E Abraão, ao contrário, Abraão, ele creu no chamado de Deus aos 75 anos de idade. Para Deus, meus irmãos, não tem tempo, não tem hora, não tem idade. Quando Ele tem um projeto para a vida da pessoa e Ele chama, nós temos que crer, acreditar. E não crer com esse pensamento nosso humano, de que eu já não tenho idade, que eu já estou velho, que eu já não tenho força, que eu não tenho condição. Não, isso para Deus não existe. Isso para Deus não existe, é o que nos mostra aqui o chamado de Abraão. E Abraão já com 75 anos de idade, né, Deus chama, ele vai, ele parte, ele sai lá da terra dele, larga tudo para
seguir o chamado de Deus. Isso é uma fé, isso é a fé que Deus espera de nós. É a fé que não questiona, é a fé que mesmo ali no seu íntimo você fala, meu Deus do céu, mas eu já tenho 75 anos de idade, o Senhor está me chamando, mas você crê e vai, e atende. E Deus ainda faz uma promessa para Abraão, que você vai ser pai de grande multidão. E Abraão creu, contra toda esperança. Abraão com 75 anos de idade já, o próprio Romanos fala aqui no versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Ele creu. Contra todos os prognósticos, contra todas as possibilidades, ele creu. Ele creu. E Deus cumpriu a promessa, porque Deus é o Deus que cumpre suas promessas. E aos 100 anos de idade, Abraão gerou Isaque. Então, se nós considerarmos que ele foi chamado aos 75 anos de idade, Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus, de ter o herdeiro para constituir uma grande nação. 25 anos, meus irmãos. Se nós tivermos que esperar 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas, nós temos que esperar igual Abraão esperou. 20, 25, 30, 35, 10, 15, não importa. Contra todos os prognósticos, contra todas as possibilidades, Abraão esperou 25 anos e viu a promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. E mais, depois de toda essa espera, depois de toda essa fé inabalável, aos 100 anos de idade ele gera Isaque, e ali passa ali alguns anos, Deus chama Abraão de novo para oferecer o seu único filho em sacrifício, em holocausto. Olha, você vai levar Isaque lá no monte e vai oferecer em holocausto. Ali, pela Bíblia, Isaque devia ser um rapazinho, né? uma criança já um pouco maior, porque ele tinha condição de catar lenha, né? O pai mandou catar lenha, juntar lenha para o holocausto. Então, depois de esperar durante todo esse tempo, Deus fez essa colocação para Abraão, e Abraão creu, cumpriu. Não, mas se Deus me prometeu que eu vou ser pai de grande multidão, eu vou oferecer o meu filho em holocausto, ou ele vai ressuscitar o meu filho, porque ele é o Deus do impossível, ele vai me dar mais filhos, mas não, novamente, contra todas as possibilidades, contra todos os prognósticos, Abraão creu e cumpriu o que Deus mandou, e foi para uma viagem de 3 dias com o filho. Agora, vocês imaginam, meus irmãos, essa viagem de 3 dias de Abraão com o filho dele, levando para o holocausto, o rapazinho ali todo feliz viajando com o pai. Primeira noite, o pai lá olhando para o filho feliz ali de poder ir naquela aventura com o pai. E só o pai sabia, meu Deus, eu vou queimar o meu filho no holocausto. E no segundo dia, no terceiro dia, e em momento nenhum nesses 3 dias. Obviamente que a gente pode imaginar o sofrimento de Abraão, o sofrimento carnal, o sofrimento interno dele, do que ele estava fazendo. Mas a fé não o impediu de fazer o que Deus mandou. Não o impediu. E o final da história todos nós conhecemos, né? Que Deus estava realmente provando a fé de Abraão e viu realmente que Abraão era o patriarca da fé, era uma fé inabalável contra todos os prognósticos, mais uma vez, contra o impossível. Esse exemplo de Abraão, meu irmão, é exemplo de paciência. É a paciência que falta a muitos hoje, mas a nós que cremos em Deus, nós temos que ter a paciência de Abraão. E Isaque, seu filho, é o mesmo exemplo de paciência. O mesmo exemplo de paciência. Isaque foi lá, casou com Rebeca, também estéril. Isaque, meus irmãos, ele orou durante 20 anos para ter um filho. 20 anos. Isso é paciência. Isso é perseverar em paciência, perseverar em oração, é crer no Deus do impossível.
Ele sabendo que a mulher dele era estéril, mas ela era estéril para os homens, mas para Deus nada era impossível. E ele orou durante 20 anos. 20 anos orando, meus irmãos. Qual de nós tem essa fé para orar durante 20 anos esperando um milagre de Deus, uma obra de Deus nas nossas vidas? Mas é o que a palavra ensina. São o que os patriarcas da fé nos ensinam. Nós cremos na Bíblia. O Antigo Testamento ele é histórico, mas ele aponta para Cristo. E ele aponta nesses exemplos. Cristo também foi paciente. Cristo também foi paciente em esperar a sua morte, a morte em cruz para a nossa salvação, com toda a aflição. E os patriarcas da fé também nos mostram isso. Isaac, durante 20 anos, 20 anos orando por um milagre. 20 anos. E depois de ter os filhos, ainda tem o Isaac continua nos dando exemplo. Pois quando ele teve com os filisteus, que Isaac ia lá, cavava, né, se estabelecendo ali, cavava um poço de água, os filisteus iam lá e tampavam aquele poço. Isaac ia, caminhava para frente, abria outro poço, os filisteus faziam a mesma coisa e assim sendo. Isaac mostrando outro tipo de paciência, que é a paciência de não nos abalarmos quando somos injustamente atacados, ou quando sofremos alguma injustiça, não é verdade? Isaac não brigou com os filisteus, nem olhava para trás os poços que estavam sendo tampados, ele ia para frente, abrindo novos poços, e Deus abençoando, até chegou o momento que os filisteus falaram, não, vamos ficar em paz com Isaac, porque o Deus dele é poderoso e cada vez que a gente tenta atrapalhar, ele é mais abençoado. É assim que nós temos que ser como crente também. Porque não adianta nós termos a fé inabalável, temos que ter a paciência inabalável, mas é aquele crente assim, eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não mexe com meus direitos, não. Que se mexer com meus direitos, se eu tiver na minha razão, eu viro um leão, eu viro uma fera. Mas não é isso que a palavra ensina. Isaac foi paciente, em momento algum ele contendeu com os filisteus e foi cada vez mais abençoado. Essa é a paciência que nós temos que ter, irmão. Não é a paciência de virar um leão, não é a paciência de que mexeu com os meus direitos e eu tenho que virar uma fera, não. Não é o exemplo de Isaac. Outro exemplo de Isaac, depois que Jacó saiu de casa, né? Todos conhecem a história. Jacó enganou o irmão, brigou com o pai e tal, e saiu de casa. Isaac esperou 20 anos pelo retorno de Jacó. 20 anos para que Jacó retornasse para casa e fizesse as pazes com o irmão ali. E não tendo a guerra com o irmão. 20 anos esperando. Quantos aqui não tem que esperar a volta de uma pessoa, do familiar, de uma pessoa que ama, de um filho? Isaac esperou por 20 anos. O outro patriarca da fé. E Jacó, filho de Isaac, também nos dá exemplos. Também Jacó mostrou toda a paciência, acreditando em Deus. Ele esperou 14 anos para conseguir casar com Raquel, a sua esposa amada, quando ele foi morar lá com o tio dele, Labão. Primeiro foram 7 anos que Labão exigiu de trabalho. Não é trabalho no ar-condicionado, não. É trabalho lá no sol, cuidando de ovelha, de roça, aquela coisa toda. 7 anos. Cumpriu os 7 anos, Labão foi lá e deu Tomé nele, em vez da Raquel, entregou a outra filha, Lia, né? Não, mas se você quiser a Raquel, é mais 7 anos. Ele pacientemente trabalhou mais 7 anos para ter a mulher que ele amava. 14 anos esperando pela mulher amada, meus irmãos. Acreditando em Deus. Quantos irmãos não conseguem esperar 7 meses para encontrar a pessoa amada, né? Não consegue esperar, acha que Deus tem que atender momentaneamente, na hora que a carne quer, na hora que a carne grita, mas não é assim que funciona.
Jacó esperou, meus irmãos, 22 anos para ter o reencontro com José. 22 anos orando, clamando, sofrendo, crendo que um dia ele reencontraria o seu filho. É outro exemplo de paciência. É outro exemplo de paciência que nós temos, que nos é apresentado, de quantas vezes nós temos que esperar pelo reencontro. Quantas vezes nós temos que esperar para que Deus haja na vida de uma pessoa que nós prezamos, que nós queremos, que possa nos dar esse reencontro. É a paciência, meus irmãos. Então, meus irmãos, você que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você crê no Deus do impossível, no Deus de que faz como loucas as coisas para quem é desse mundo, para o Deus que tudo pode, para o Deus que quando você acha que você perdeu o controle, Ele tem o controle. Se você acha que não pode fazer mais nada, Deus pode tudo. Ele é o Deus que cumpre o que prometeu, meus irmãos. Ele é o Deus poderoso, o Deus altíssimo. Por mais que todas as circunstâncias te levem à desesperança, aquele sentimento de desesperança, de que nada mais pode acontecer, para Deus não tem impossível. Não tem desespero. Nesses exemplos que eu mostrei, tanto de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles esperaram pacientemente, mas sem desespero. Sem desespero e sem desesperança. Pois eles eram crentes. Eles criam no Deus do impossível, verdadeiramente. A fé deles era inabalável. É assim que deve ser a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, se você está esperando por aquele filho, aquela filha, ter um encontro com Deus que parece ser impossível, espere e creia no Senhor. Se você está esperando pela restauração de um casamento que parece acabado, que parece ser impossível, espere pacientemente, crendo em Deus. Se os traumas familiares, se os traumas sociais parecem profundos a ponto de não ter mais reparação, para Deus tudo é reparável, para Deus tudo é possível. Ele pode transformar o choro e a angústia de hoje na alegria amanhã. Pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos deu Jesus Cristo, que disse que para livrar-nos de toda ansiedade, para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo por nossa causa. Todos esses exemplos, meus irmãos, que eu trouxe hoje aqui com os patriarcas da fé, exemplos de paciência, são justamente antagônicos ao que o mundo vive hoje, esse mundo apressado, esse mundo corrido, esse mundo estressante, como eu falei. Mas os exemplos que nós temos são os exemplos que nos trazem a esperança. São os exemplos que nos trazem a necessidade de termos essa fé inabalável, de crermos de maneira convicta, de termos esperança, de que por mais difícil que a causa seja, por mais impossível que ela pareça, por mais angústia, choro, tristeza que essa causa traga, coloque nas mãos de Deus verdadeiramente, pois nossas mãos não conseguem resolver, é Deus. Coloque então, meus irmãos, as suas petições, os seus problemas, aos pés da cruz de Cristo. Carregue a sua cruz, mas crendo que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus que cumpre suas promessas, e Deus é aquele que vai fazer um milagre na sua vida, conforme a vontade dEle,
não conforme a nossa vontade, conforme a vontade dele. Mas para isso temos que ser pacientes, perseverantes e com a fé inabalável. Um grande abraço a todos, meus irmãos. Que essa palavra possa servir de reflexão e que aqueles que estejam esperando uma providência de Deus perseverem em oração, em súplica e com a fé inabalável, pois Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.